Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não faço ideia do horário que você está assistindo esse vídeo. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao canal, meu nome é Felipe e hoje, resolução de questão, mais uma da SEDUC 2015 do Rio de Janeiro, questão sobre o renascimento, cara, sem enrolações. Bora pro pau, bora tentar resolver essa questão aqui. Seguinte, vamos lá. Ao discutir os problemas conceituais em torno do termo renascimento, em seu clássico A Civilização do Renascimento, Delumeau opta por uma definição do período em busca de caracterizá-lo de maneira abrangente no quadro de uma história total. Essa definição, segundo o autor, é a seguinte. Então, vamos lá, cara, a questão quer saber qual é a definição de renascimento que o Delumeau, o Jean Delumeau, ele usa, né? Ele define o renascimento. Como ele define o renascimento na obra dele, né? O clássico A Civilização do Renascimento, de 1990 e aí nas costas 4. Opção A. Período que corresponde apenas à promoção do Ocidente na época em que a civilização da Europa se distanciou de forma decisiva das civilizações paralelas. Opção B. Termo que, na acepção estrita dos humanistas, se aplica essencialmente à literatura e às artes plásticas, sem ter relação com outros eventos culturais. Opção C. No momento de grande evolução em todos os setores da vida humana no Ocidente, no qual todo e qualquer obscurantismo, inclusive dos alquimistas e astrólogos, foi rechaçado. Opção D. Movimento essencialmente artístico e particularmente italiano, em que se viu realçado o dinamismo das cidades comerciais da Itália e o poder temporal da igreja. E por último, a opção E. Período em que o Ocidente, ao menos em termos estéticos, rompeu com a tradição teocêntrica da Idade das Trevas e inaugurou uma nova mentalidade, embora tenha se mantido antifeminista. Bom, galera, para chegar à resposta da questão, eu achei legal a gente saber um pouquinho, né? A gente fala um pouquinho sobre o Renascimento e sobre o Jean Delumeau, né? Jean Delumeau, para a gente poder encontrar as informações básicas, né? Que a questão pede, o ponto de vista do Renascimento, o que foi o Renascimento para o Delumeau na obra dele. Então, achei legal a gente saber um pouquinho sobre o Renascimento e sobre um pouquinho do Jean Delumeau. O Renascimento ele foi um movimento cultural, econômico e político, né? Ele abrangiu cultura, economia e política. Surgiu na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa, cara. Ele começou lá na Itália e expandiu. Foi inspirado nos valores da Antiguidade Clássica. Lá da Antiguidade Clássica, aqueles valores, ele foi inspirado naqueles valores, né? E gerado pelas modificações econômicas. O Renascimento, ele reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. É um movimento bastante importante, né? Teve a valorização do humanismo, da razão, do antropocentrismo, né? O homem no centro do universo, não era mais o teocentrismo, né? Deus no centro do universo, né? Do conhecimento científico. Foram as principais marcas do movimento, né? Valorização do humanismo, da razão, do antropocentrismo e do conhecimento científico. O Renascimento surgiu em um momento em que o pensamento católico medieval, né? Aquele pensamento ortodoxão da igreja, ele estava sendo questionado pela galera, né? E surgiu uma necessidade de explicações mais racionais, mais filosóficas, né? Que isso aí acabou estimulando, né, a busca por respostas, né, dos próprios intelectuais, né? E eles encontraram uma nova maneira de encarar o mundo, porque antes a parada era tipo assim, a igreja falava, cara, era lei, e começou a surgir os questionamentos.
Por que tem que ser assim? Quais são as razões racionais? Tá, é um pouco redundante, mas quais são as razões racionais para isso? Né? Filosoficamente, por que isso acontece? E a igreja não respondia. Então os estudiosos eles começaram a estudar e começaram a encontrar, né, na racionalidade muitas respostas que acabaram levando ao desenvolvimento científico, né, a busca pela moralidade antiga, que acabou confrontando o pensamento absoluto da igreja. Né. Foi na Península Itálica, né, que o comércio mais se desenvolveu. Nesse período, acabou dando origem a uma produção local muito grande de artista, né, uma produção artística muito maneira na Itália nessa época. Né. Por esse motivo, a Itália ela passou a ser conhecida como o berço do Renascimento. O Renascimento foi esse lance, né, da busca do homem pelo conhecimento, né, de defrontar-se com o pensamento da Igreja Católica para ter, né, a valorização do humanismo, né, da razão, do desenvolvimento científico, né, a principal, né, a mudança da mentalidade. Antes era o teocentrismo, Deus no centro de tudo, passou a ser o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. E falar um pouco sobre o Delumeau, né? O Jean Delumeau foi um renomado historiador francês, né? E ele estudou amplamente o Renascimento. O Renascimento foi o principal estudo do Delumeau, né? Segundo ele, o Renascimento ele foi um movimento cultural e intelectual, né, que marcou a ruptura definitiva, né, da Idade Média. Da Idade Média não, com a Idade Média, né? O Renascimento marcou o início da Idade Moderna, né? Estabeleceu realmente bases muito fortes para essa transição. Né? Ele acreditava que o Renascimento ele representou uma espécie de realmente um renascimento da cultura clássica, né? Da cultura grega, romana, antiga. Né? Os renascentistas eles buscavam, né, reviver o conhecimento e a sabedoria da antiguidade, né? Em contraste, né, com todo aquele pensamento teológico, né, e religioso da Idade Média. Né? O Delumeau, cara, ele argumentava que o Renascimento ele também foi marcado por um espírito de descoberta, né? Descoberta e exploração. Os europeus eles começaram a se aventurar, cara, em viagens pelo mundo, né? Buscando novas terras, novos conhecimentos, novas riquezas, né? E esse período ele acabou testemunhando uma expansão do comércio, né? Expansão do comércio e descoberta, né, de novas rotas marítimas, novos povos, né, contatos com outras culturas. E isso contribuiu pra caramba com uma visão mais ampla do mundo, né? É também importante observar que o conceito de renascimento, né, que o Delumeau propôs, no caso, né, pode variar dependendo do contexto histórico e dos estudiosos. O Delumeau ele enfatizou a conexão, né, da antiguidade clássica e a valorização do humanismo como um dos pontos principais. Conexão do conhecimento, né, da antiguidade clássica, da moralidade da antiguidade clássica, né, com a valorização do humanismo. Mas tem outros historiadores, né, que podem colocar como enfoque, né, diferentes aspectos desse período, né, que foi rico e complexo. Então, falando do Delumeau, né, valorização pra caraca. Conexão da antiguidade clássica com o humanismo. Expansão territorial não, né? Expansão comercial do europeu. O europeu começou a viajar, sair da Europa, conhecer novos povos, novas culturas, né? Isso trouxe para eles bastante conhecimento, bastante riqueza, né? Fez com que eles pudessem obter uma espécie de destaque, uma espécie de evolução cultural, evolução científica. Foi um período
em que a sociedade europeia, no todo, né, começou a se desapegar, a se desatar, né, falando de uma forma bem lúdica, das garras da igreja, né, o pensamento da igreja já não dominava mais tanto, né, a racionalidade estava se transpondo a tudo, aquele teocentrismo, né, que a igreja católica propunha. Isso aí são os pontos principais, né, do que o Delumeau pensava sobre o Renascimento, né? Agora a gente vai fazer uma breve análise de cada tópico, né, da questão, de cada opção, para a gente chegar à resposta final, né? Opção A, o período que corresponde apenas à promoção do Ocidente. Já é interessante, o Ocidente realmente se destacou pra caramba, né? Teve a ruptura com a Igreja Católica, né? A ruptura com o domínio mental da Igreja Católica, contato com outras culturas e etc. Então o Ocidente realmente se promoveu, né, na época em que a civilização da Europa se distanciou de forma decisiva das civilizações paralelas. Isso pode ser interpretado de duas formas, galera. Primeiro, se distanciou de forma decisiva das civilizações paralelas. Se você levar isso ao pé da letra, né, não faz sentido. Porque a civilização europeia, ela se aproximou pra caramba de outras civilizações. Eles começaram a expandir, eles começaram a viajar, começaram a conhecer outras culturas, buscar riquezas, né, comércio e tudo mais. Aí já entra no conflito direto. Mas, se for interpretado de uma outra forma, né, se esse distanciamento for um distanciamento referente a uma evolução cultural, referente a inovações, principalmente a parte científica, teve um distanciamento muito grande das demais civilizações. Então, realmente, é bom a gente separar essa opção A. A opção B, termo que na acepção estrita dos humanistas se aplica essencialmente à literatura e às artes plásticas, sem ter relação com outros eventos culturais. Cara, o Renascimento ele foi desculpa a pausa, tosse. Ele foi um movimento que ele transformou a arte, a cultura e a ciência na Europa. Tipo assim, dizer que o Renascimento foi essencialmente a literatura e as artes plásticas, você está matando a questão. Os principais aspectos do Renascimento, valorização da cultura greco-romana. Show de bola. As qualidades mais valorizadas do ser humano naquela época passou a ser inteligência, conhecimento, dom artístico. Até aí, beleza, cara. Bate pra caramba, mas não se limitou só a isso. Realmente não se limitou só a isso, cara. Para os artistas daquela época, né, os artistas renascentistas, os gregos e os romanos, eles possuíam uma visão completa, né, da condição humana e da natureza, ao contrário dos homens medievais, né, que era aquela coisa totalmente teocêntrica. Enquanto na Idade Média a vida do homem estava centrada em Deus, né, o teocentrismo, nos séculos XV e no século XVI, o homem passou a ser o principal personagem da vida, cara. O antropocentrismo, eu vou batendo nessa tecla direto, né? A mentalidade deixou de ser teocentrista e passou a ser antropocêntrica. A razão e a natureza foram valorizados pra caramba, com muita intensidade, cara. O homem renascentista, principalmente os cientistas, cara, eles passaram a utilizar muitos métodos experimentais novos, cara. Passaram a observar a natureza, o universo, a chegar a conclusões científicas sobre as coisas, né? Então, dizer que o movimento renascentista, né, se aplicou essencialmente a literatura e as artes plásticas, sem ter relação com outras partes culturais, com outros eventos culturais, completamente errado, cara. Gerson do Flamengo neles. Vá, esquece. Opção C. Momento de grande evolução em todos os setores da vida humana no Ocidente, no qual todo e qualquer obscurantismo, né, obscurantismo, falta de instrução, ignorância,
inclusive dos alquimistas e dos astrólogos, foi rechaçado, retirado, né? O que acontece, né? A gente, para saber se está certo ou errado, tem que saber, né, como é que eram as condições dos alquimistas e dos astrólogos, né, durante a Idade Moderna. Os alquimistas, eles buscavam transformar metal em ouro. A parada deles era essa aí, né? Eles foram considerados pioneiros em muitas áreas, né, da ciência moderna, principalmente na química, né? As práticas deles envolviam muitos experimentos químicos e também incluíam elementos de misticismo, simbolismo. Mas o forte mesmo eram os experimentos químicos, né? Durante o Renascimento, muitos alquimistas eles foram até patronizados, né, por nobres, por governantes que estavam em busca de riqueza e de poder. Pô, os caras queriam transformar qualquer coisa em ouro. Então, os nobres, né, os ricos que acreditavam nisso, começaram a investir nos caras, né? Alguns alquimistas notáveis, né, eles se dedicaram a experimentos alquímicos, mas também contribuíram pra caramba para o desenvolvimento da ciência, né? Os astrólogos, né, eles eram estudiosos que eles analisavam posições e movimentos dos planetas, né, das estrelas, dos astros, para prever eventos, né, e influências na vida humana, no mundo geral. Embora, cara, a astrologia ela fosse uma prática aceita e respeitada durante o Renascimento, ela começou a passar uns apertos, né? Começou a enfrentar desafios científicos e filosóficos, né? À medida que o desenvolvimento científico se desenvolvia, cara. Tudo que é... Vamos lá, mais uma vez. O teocêntrico e o antropocêntrico. Os astrólogos, eles, viam posições dos planetas, dos astros para poder fazer previsão. Isso é totalmente metafísico. Isso é totalmente... como eu posso dizer? Não é palpável, né? É uma ciência de adivinhação. Então, conforme a ciência, a filosofia ia se desenvolvendo, o que não tinha explicação ia ficando para trás. Mudança do teocêntrico para o antropocêntrico. Então, quem era astrólogo se lascou, né? A alquimia contribuiu pra caramba para o desenvolvimento da química moderna, né? Enquanto isso, a astrologia foi perdendo credibilidade, né? A ciência, à medida que foi desenvolvendo, né, acabou deixando os astrólogos sem emprego. Então, é uma opção errada, né? Aqui diz que os alquimistas e os astrólogos, né, eles foram completamente rechaçados, eles foram retirados de cena, o que não foi a verdade, que os alquimistas, né, acabaram tendo uma importância bem bacana durante o período retratado na questão. Opção D, movimento essencialmente artístico e particularmente italiano, em que se viu realçado o dinamismo das cidades comerciais da Itália e o poder temporal da igreja. Cara, parte disso é verdade, né? O Renascimento ele foi um movimento que ele realmente transformou a arte, a cultura, a ciência europeia, né, no modo geral, e ele surgiu na Itália no século XIV. Só que, ele não se restringiu, cara, ele não foi particularmente, essencialmente italiano, ele se expandiu, cara, ele se expandiu. Até o século XVII ele já estava dominando toda a Europa, cara, então, você dizer que foi, essencialmente italiano, não rola, mano, não tá certo isso aqui. E a opção é, né, o período em que o Ocidente, ao menos em termos estéticos, rompeu com a tradição teocêntrica da Idade das Trevas, da Idade Medieval, e inaugurou uma nova mentalidade, embora tenha sido mantido antifeminista, né? Vamos lá. Cara, teve uma grande mudança, sim, na estética artística em comparação à Idade Média. Os artistas renascentistas, eles buscaram uma valorização do ser humano e do mundo natural, né? Voltaram os trabalhos deles para a antiguidade clássica, né? Da busca de inspiração. A estética artística durante o Renascimento, ela foi caracterizada pelo humanismo, figura do homem, né? Busca por representações realistas do ser humano e também da natureza. Outro ponto também que acabou sendo muito valorizado, né, na parte estética,
dos artistas renascentistas, estudo da luz e da sombra. Pô, isso aí também revolucionou o cenário estético, cara. E tudo isso também, né, pô, influência da arte clássica. Os caras pegaram todas as influências da arte clássica, né? Pô, aquelas estátuas mostrando as ditas figuras do homem perfeito, né? Buscando reproduzir a perfeição humana, né? A perfeição da natureza nas artes, né? E realmente, né, rompeu com a tradição da Idade Média, que era uma arte sacra. Era uma arte sacra mais voltado para o pensamento da igreja, né? É muito anjo, né? E representações da fé em imagens, né? E a parte até não digo polêmica, né? A parte que dá para confundir um pouquinho nessa essa questão, ela realmente está certa, porque pelo menos na parte estética ela está certa, né? Foi a questão de ter se mantido antifeminista, né? O feminismo, embora ele não tenha surgido como um movimento organizado durante o Renascimento, ele teve algumas figuraças que começaram a lutar, né, pelos direitos em pé de igualdade da mulher, né? Algumas dessas figuras foi a Cristina de Pizan e a Moderata Fonte, ambas italianas, né? Elas desafiaram a sociedade, né, da época, e elas contribuíram pra caramba com aquela discussão sobre as igualdades entre homens e mulheres. O Renascimento, ele foi um período, triste dizer, né, mas de intensa misoginia e, pô, restrição pra caramba às meninas, né, às mulheres. As normas sociais acabavam colocando a mulher em papéis domésticos e restringiam o seu acesso à educação e ao poder político. E as mulheres, em geral, elas tinham poucas oportunidades de expressar, né, o seu ponto de vista e lutar pelos direitos iguais. Eram muito poucas que botavam a boca no trombone e não, isso aí é sacanagem, direitos iguais para os homens e as mulheres. Né? Também se mantia antifeminista pra caramba. Só que o feminismo, ele não surgiu como um movimento. O carro, participação especial do carro de som. Na maioria dos vídeos daqui, né, sempre tem um carro de som, um cachorro, um neném chorando, um tiro de vez em quando, reveses de um bairro residencial comercial da Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas voltando ao foco da questão, né, o feminismo ele ainda não se organizava, não se configurava como um movimento. Então, não dá para colocar, né, essa opção como a opção correta. E também, de acordo com a consulta do edital, além da pesquisa, a opção correta da questão 26 do SEDUC Rio de Janeiro 2015 é a opção A, período que corresponde apenas à promoção do Ocidente na época em que a civilização da Europa se distanciou de forma decisiva das civilizações paralelas, né? O que pegou para mim nessa questão? Como interpretar as opções, né? Porque eu, quando fiz essa questão, eu fiquei muito em dúvida entre a opção A e a opção E, porque ambas batem, né, com o conceito de renascimento. Primeiro, o conceito de renascimento segundo Delumot. Né? Na breve pesquisa, Delumot não fala muito sobre as questões feministas, né? Sobre o papel que desempenhava a mulher. Né? Não fala de forma mais profunda. Ele foca mais na expansão comercial, no contato com outras culturas, né? no grande enriquecimento científico, filosófico
da sociedade europeia na Idade Média. Isso me pegou, né? Quando eu fui ler a opção A, até comentei isso, em que diz que a sociedade europeia se distanciou de forma decisiva das demais civilizações, né? Foi aí que eu fui me tocar que esse distanciamento ele pode ser interpretativo, você pode levar ele a se distanciar da parte de contato, né, que não foi uma verdade, só que ele pode também se distanciar na escala de evolução, por assim dizer, porque a sociedade europeia nessa época teve um distanciamento ultra absurdo na parte científica e filosófica das demais sociedades, né? Teve essa evolução muito grande. E quando eu me confrontei com esse tipo de situação, eu optei pela opção A. E aí rolou aquela colinha básica padrão no final, né? E eu fui ver que estava certo. Bom, rapaziada, a resolução foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Pô, discorda de mim, cara. Você acha que eu viajei na maionese? Tu acertou porque tu colou? Comenta aí, irmão. Coloca teu ponto de vista, sabe? Sempre é muito importante a gente ter muitos pontos de vista para poder comparar, estudar, né? E rolar um diálogo saudável. Tá curtindo o trabalho? Dá aquele joinha que fortalece pra caramba. Se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Vai ter questão pra caramba resolvida aqui. E eu vou partir, mas em breve tem mais vídeos de resolução de questão. Beleza? Valeu, falou. Até a próxima, galera. Bons estudos. Fui!